Fica aqui. Ok. Aula número 8. Glória a Deus. Pena que eu não tô com aquele folhão. Não tive tempo de ir na loja comprar. Eu escorri tanto hoje que não consegui. Aonde eu fui não tinha. Fui em 2 lugares que não tinha. Onde eu não fui não tinha. Já acabou também. Acabou tudo já. Essa aqui de estudo, meu filho. Essa aqui de estuda. O povo que não quer. Vamos lá. Aula número 8 agora. O material da escrita, né? O material inicial, sem dúvida, foi o papiro. Às vezes em forma de rolo. Ou em codex, como uma página separada e costurada, como uma em cima de outra, que deu origem ao formato do nosso livro hoje. Quer dizer, lá no começo, depois veio o pergaminho, tá? A evolução do material foi alcançando seu lugar na conservação das primárias escritas, e isso com melhor qualidade e estado de preservação. Assim, outros materiais foram também usados. Quando a cidade de Alexandria impediu os navios carregados de papiro partirem para a região da Grécia, Turquia, onde grandes bibliotecas estavam sendo desenvolvidas, obrigou os escritores a buscarem outra alternativa, que não papiro. E dessa forma a evolução do papiro para o velum, pele de vitela, e o pergaminho, pele de carneiro, foi inevitável. Em Pérgamo, na Turquia, esses materiais novos foram empreendidos. Do que se tem hoje de papiro do 1º século, é uma cópia em grego, com partes do livro de João, papiro 52. Apesar que esse papiro, ele é um pergaminho, é que ele chamava de papiro. O nome pergaminho veio depois, ele é mais tardio. Eles não tinham que falar, é o papiro, mas não era, era pergaminho, né? Então, essa evolução. Depois, se eu não me engano, do pergaminho, aí veio o algodão, fazia o papel de algodão, hoje é a celulose, tá? Um processo de celulose, né? A forma de escrever, o P2 aí. O autor com certeza tinha toda a liberdade de escrever um documento em trechos, como também poderia se servir de um especialista de escrita no idioma, se escrito era caso a ser escrito, que era o caso dos amanuenses. Amanuense também conhecido como copista. Então, a palavra amanuense, gente, ela vem da expressão admano. Admano. Alguém pode me ajudar? Ó, os amanuenses, que seriam os copistas, né? Amanuenses. Vem da expressão admano. Exatamente. Feito e escrito à mão. Aderido, é feito à mão, né? Amanuense. E são os mesmos copistas. São os copistas. Que são os céfers. Que são os escribas. É a mesma raça. Eles eram altamente treinados para esse serviço. Porque se escrevesse errado, o édito de um rei... Não, o édito de um rei, se escrevesse errado, ele morria. Então ele tinha que escrever certinho. Tinha escola. Deus foi tão maravilhoso que ele permitiu escolas de pessoas especializados. Era muito mais do que hoje, cara. Hoje é o mundo da cópia. E agora com essa tal da IA, pelo amor de Deus, o que é isso? Geralmente quando se faz cópia, com base em nossos dias, tem essa ideia de algo fútil, de segunda categoria. Então, interessante, hoje que você fala assim, tem uma cópia aí, cadê original? Não, naquela época era o contrário. A cópia tinha muito valor. Aquela cópia oriunda de um original, era uma réplica altamente credenciada. É o caso do notário público, gente. Do notary, desculpa, notário público, né? Você tem a autenticação. É o caso do selo de Haia. Entendeu? O selo de Haia, essas coisas. A documentação, né, dos países é reconhecida pelo selo de Haia. Ok? Em nossos dias é muito comum a cópia autenticada. Esta é uma herança da honestidade e fidelidade dos copistas daquela época. Amanuense, o copista, é aquele que faz cópia de texto de documentos à mão, né? Ok. P3. As cartas. As cartas possuíam em média 80 a 90 palavras. Eram chamadas de cartas particulares. Porém, Paulo inaugura um novo estilo, o quê? A epístola. A característica da epístola era que possuía um corpo mais longo que uma carta comum e tinha profundo teor teológico. Para ter uma ideia, quando as cartas particulares eram aproximadamente de 90 palavras, havia casos especiais,
como os filósofos usavam o tipo 140 a 200 palavras. Paulo escreveu a carta de Filemão com 1.311 palavras. Excuse me. Palavras. E o Romanos com 7.000. Já está feliz? Toma essa agora. 7.101 palavras. Então, na verdade, a carta possuía... pastor, o que é carta, professor? E a carta, o que é epístola? É isso aí. A carta possui menos palavras. Igual é hoje, é uma carta. A gente chama, a epístola hoje seria um livro, né? Uma apostila. Né? Seria ali uma apostila. Ou então, aí você fala, peraí, mas a carta de João é pequena. A primeira, segunda e terceira de João. Mas o teor dela há uma diferença de uma cópia de uma informação da prefeitura e uma cópia autenticada do certidão de casamento. Qual que é mais importante? Né? De casamento. Então, o valor o valor daquele assunto, né? E torna a carta mais... Qualidade, não é quantidade. Exatamente. Também, né? As epístolas são importantes porque, vamos falar aqui junto, todo mundo lá? 1, 2, 3. Corrige os erros cometidos pelos cristãos. 2. Explicam a importância da unidade no corpo de Cristo. 3. Fornece encorajamento no que diz respeito à perseverança na fé, e na obediência. ao Senhor. 4. Condena os falsos mestres e suas doutrinas reformadoras. E 5. Regulamentam a vida da igreja em geral. Olha a importância. Porque olha só, a igreja crescendo, o movimento crescendo, como é que eu iria dar sustentabilidade a esse movimento? Seria basicamente impossível. Então, nas cartas você tem um documento que trava. Mesmo assim, aconteceram, na próxima matéria que vocês já deram aula, né? A gente vai conhecer os nestorianos, os arianos, os maniquistas, né? Que mais? Tem alguns nomes ainda aí. Alguns movimentos, né? São movimentos que vão acontecer na história da igreja, que se não há um documento oficial, aí vai ter outro problema. Porque a igreja chamada católica, a igreja católica não foi um nome que foi criado no laboratório, vamos colocar católico. Foi esporádico, numa carta que Inácio escreveu. Fiquem firmes aos pais da igreja, e a igreja católica, que é universal. No caso, a tradução dela, do latim universal. O pessoal falou, para diferenciar desses grupos que estão aparecendo aí, que apareceram muitos grupos. Gente, tinha os docetistas. Numa prova de seminário, tinha a pergunta, quem são os docetistas? Aí o aluno, rapaz, parece brincadeira, que vendiam doces no tempo de Jesus. Não, o docetismo era um grupo que dizia que Cristo era uma aparição. Docetismo é dualidade de aparição. Era um dualismo, ele aparecia, mas não era real, embora tivesse coisas que ele fazia. Então, assim, para diferenciar desses movimentos, a igreja lançou os documentos escritos, nos casos as apostilas, as epístolas, que é uma apostila também. O problema é que lá na frente, lá para o sétimo, lá para frente, criou-se as encíclicas papais, as bulas papais, que tinham mais poder que a escritura. Por isso que Lutero vai reclamar isso. Lutero, o Pedro Valdo vai reclamar isso aí, né? O Hus vai reclamar. Falou, gente, a gente tem que voltar à autoridade das escrituras. Não é o Papa que escreve lá e não, já fechou o cano. Por isso que você vai ter aquele movimento da reforma que é o sola escritura, né? São 5 solas, né? Sola fide, solo Cristo, solo Dio, glória, solo gratia, sola escritura. Tá afiado aí, né? Tá bom? Então esse movimento que vai cobrar isso aí, né? Glória a Deus. Eu já falei que o Alberi dá uma aparência do Calvino, interessante. Pegar as fotos do Calvino, tá? Me lembro um pouquinho. E o Calvino, ele era de Genebra, né? Daquela região ali, meia Alemanha ali, naquela região ali, Genebra, Zurique ali, Alemanha. Foi, né? Então, ali a Genebra é a parte italiana, se eu não me engano, da Suíça, né? Zurique, que é a parte alemã, né? São os cantões, né? A Suíça é por cantões. Cantão suíço, cantão alemão, cantão italiano, cantão... E eles falam os idiomas separados lá. O inglês é o idioma comum entre eles.
Ok, a parte 8, a parte 4 da aula 8, né? Estilo grego. O estilo grego. Dos escritores do Novo Testamento, sem contar com os especialistas em cópias, duas personagens são de domínio de uma língua grega nobre, Paulo e Lucas. Paulo e Lucas, os dois falavam grego mesmo. E Mateus também, Mateus. Porque Mateus ele cobrava imposto, ele tinha que ter... Assim, né? Eu podia também incluir Mateus aqui. É porque a obra de Paulo e Lucas foi muito grande, né? Lucas, além de escrever o livro de Lucas, o Atos é dele também. Então, é muito importante. E Mateus foi só um livro. Os outros escritores, por força da cultura, possuíam um lado judaico-grego, também conhecido como hebraísmo, que é o caso também de Mateus. Ele se encaixa aqui, o hebraísmo, né? É falar um idioma pensando no outro. É igual você falar assim para a pessoa, você fala inglês, você quer falar em português, você fala assim, posso ter água? Ninguém fala assim, posso ter água. Mas em inglês é may I have water, please. Water, né? Water. Algo hoje parecido como o crioulo, que é falado em várias nações. Porém, como o crioulo inglês, crioulo francês, crioulo holandês e assim por diante. São 3 livros do autor Grundy, aponta para o grego culto. São os livros de Atos, Evangelho de Lucas e a Carta aos Hebreus. Embora Lucas deposita formas sempre únicas de estilo interpretativo, o seu grego é nobre sobre o significado. Talvez pelo motivo de o texto original sofrer algum dano, de acordo com a cultura do amanuense, e também pelo volume de palavras que Paulo usava, que ultrapassava os limites na época. Ele usava no final escrever a frase do meu próprio punho, o que denota que havia uma certificação como se fosse um serviço de notário público ou autenticidade. Foi o fato dele mesmo dar assinatura à carta. Embora, gente, algumas cartas ele não escreveu, ele ditou, como o caso da carta de Romanos, né, que foi Tércio que escreveu para ele. Eu estive na prisão que ele ficou, onde ele conseguiu escrever algumas cartas, mas ele não escreveu todas, não. Quando eu falo isso, mas professor, o que tem a ver com o helenismo? Sim, porque essa era a linha helenística, né? Os helenos, no caso os gregos, né, os macedônicos, eles preservavam por uma escrita autêntica, mais original, uma escrita limpa, né, sem dubiedade, uma escrita bem mais profunda. E essa parte que era a parte grega. A outra coisa também era que a difusão da leitura, que era uma coisa muito rara na época, ela foi tomando essa dimensão. Tanto é que as comunidades cristãs do primeiro século, segundo século, os presbíteros eram todos, a maioria, estudantes de grego. A maioria. Você se engana com uma coisa, tá? Porque 2 mil anos o povo era atrasado? Não. Atrasado é hoje. Eu fico, rapaz, hoje o que tem de atraso? Eu fui no supermercado, eu comprei alguma coisa lá. Eu dei 10 reais pra moça. Foi um negócio de 2,50. Ela pegou a maquininha. Eu falei, moça, por favor, não faz comigo não. Por quê? Você tem quantos anos? 22. Eu sou professor, né? Não faz isso não. Eu vou sair daqui, vou pro hospital. Eu te dei 10 reais. 2,50, por favor. Por favor, não faz isso. Essa geração já tá ruim. A pior geração que tem é essa que nós vivemos hoje. Sim. E você ainda faz isso comigo? Eu dei 50 reais para tirar 10 e não pegou a calculadora. É incrível. Não. Gente, que geração que é essa? Meu Deus. Antigamente nós decorava a agenda aqui, né? Na tabuada. A tabuada. Hoje eles não decoram mais tabuada. Não. Eu sentei com o senhor, eu estava fazendo a minha caminhada ontem de manhã. Eu sentei com o senhor lá e ele estava falando sobre isso. Falou, senhor, eu estou aqui me lutando aqui com esse celular aqui. Ele é da minha geração do mimeógrafo, né? Do discado, mas era a turma que se virava. Hoje ninguém se vira, não. Se der um problema, o cara fica estático. Ele não sabe o que fazer. Meu Deus, é verdade. O nosso pastor ali passando ali. Né? Hoje faz uma oraçãozinha para a mãe tá lá no hospital. A tua mãe? Eu andei de casa para cima. Eita. Mas aonde ela tá? Vamos orar então. Eu não quero operar, então. Vamos orar. Pessoal ao vivo aí, desculpa aí, foi só uma, né? A Dicélia quis comentar ali com o cunhado dela e deu problema. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Luizinho,
Senta aqui, vamos estudar. Agora o senhor, né? Vamos estudar. Vamos estudar. Ok. Pra vocês pegarem a ideia, então? Então, aquela geração era muito mais... Puxa vida, se for comparar com a de hoje, né? Então, mas que bom que foi aquela geração. Porque mas se fosse hoje, que esse negócio da IA, para você ver a Bíblia, para adulterar as coisas, para bagunçar o coreto. Gente, meu Deus do céu, que bom que foi naquela época, né? Misericórdia. Ok, vamos dar uma pausinha para tomar uma água, né? A gente volta daqui a pouco. Vai ser aula 9 daqui a pouco. Gente, eu vou sair aqui, daqui a pouco eu volto. Vocês que estão aqui ao vivo com a gente, obrigado pela participação, pessoal. Eita, nós. E o pessoal, eles estão vendo aqui, eles estão comentando aqui. Eu não estou conseguindo ler todo mundo, né? Olha quanto comentário, quanta gente aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, olha aqui. Ai, Jesus. Não, agora tem 7, mas já entrou um monte. Eles entram e saem. Está no Instagram, está ao vivo. Voltamos daqui a pouco, tá, pessoal? Deus abençoe. Até daqui a pouquinho para a aula número 9. Helenismo.